Você acha que é pra todo mundo o e-commerce? Você fazer coisa errada, você vai mais rápido. Mas você fazer a coisa certa, você vai mais longe e dura mais. Sabe aquela menina lá que é expert? Ela vendeu tal produto R$800. E na internet, R$800, produto é igual. Nasci dentro do varejo, né? Nossa empresa é uma empresa familiar. Falei, Eduardo, você conhece alguma coisa de internet, desse tal de e-commerce aí? Ou não, Rafa, não conheço. Eu falei, eu também não conheço. Mas vamos conhecer, vamos aprender. Eu quero aprender. Vendia muita coisa, não queria participar da aula, queria só vender, né? Eu acho que a gente é bem parecido até nisso, assim, né? A gente primeiro construiu alguma coisa pra colocar caras. Tudo que a gente vai começar na vida, a gente tem que fazer o mais bem feito possível. Pra realmente você fazer aquilo ali ser um negócio. Eu não contrato currículo, cara. Eu contrato a pessoa. Geralmente gente boa anda com gente boa. Muitas pessoas que vêm com sonhos que eu falo, pô, é um sonho legal, mas é um sonho muito raso ainda. Aonde mais você pode ir? O papel de um gestor é isso. É enxergar naquela pessoa que ela realmente pode ser boa naquele sentido. Pessoas compram de pessoas. Eu acho que muitas pessoas demoram pra despertar isso daí. Acho que a única coisa que eu não terceirizo pra ninguém é isso. Pode a Mamba abrir amanhã um projeto que vai... Não, isso é eu que faço. Dá pra só passar e sair fazendo as coisas, né? É loucura que eles estão fazendo, cara. Mas eu acho que eles estão incomodando demais o Mercado Livre. Ah, o time que tá ganhando não mexe. Mexe sim, cara. Ruim, porque o time que tá perdendo vai mexer, vai virar o jogo e vai ganhar de você. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Extra Mile, que é o podcast oficial da Mama Digital. E nesse aqui, eu, Rafael Henriques, eu convido pessoas que são referências dentro do segmento, para não ouvir só elas falarem sobre vendas online. Eu quero aqui entender histórias e entender padrões que fazem as pessoas terem sucesso. Então já lembra aí de curtir aqui e seguir esse canal, que é o canal mais novo aí da Mama Digital, e acompanhar os próximos vídeos. Esse aqui é o terceiro episódio e eu tô aqui com o meu xará aqui. É um cara que eu conheci há pouco tempo, mas eu sei que já inspira bastante pessoas, porque ele abriu o Instagram recentemente, aí tá com uma porrada de seguidor, foi convidado para palestrar em evento grande, inclusive, mas ele tá desde 2011 dentro de uma operação de varejo, desde 2020 no e-commerce, faz 1.500 pedidos por dia e tem abaixo dele 160 pessoas. Eu quero entender um pouquinho mais e eu vou deixar ele se apresentar agora e contar a história dele. Seja muito bem-vindo, xará, ao programa aí. Valeu, Rafa. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a toda a equipe da Mamba aí. É um prazer. Me preparei muito para estar aqui hoje, para entregar bastante conteúdo legal aí para todo mundo. E espero contribuir bastante aí para realmente quem tá de casa aí assistir a gente. E conhecer um pouquinho da nossa história, né, cara? Que é uma história um pouco curiosa, como que eu comecei. Então, muito obrigado aí, Rafael, todo o pessoal da Mamba aí, agradeço demais, cara. Boa. Então vamos começar isso. Para o pessoal que não te conhece, se apresenta, conta um pouquinho aí, como que foi que você foi parar dentro do varejo Legal. e depois como você começou a vender online, né? Bom, Rafa, acho que a minha história é um pouco curiosa, né? Eu nasci dentro do varejo, né? Nossa empresa é uma empresa familiar, desde 1999, né? Fundada pelo meu pai e pela minha mãe. E o meu pai era um vendedor do segmento que a gente atua hoje. Então, ele decidiu, né, em 1996, 97, sair da parte de vendas e montar a empresa dele, né? Então, ele começou desde 1999 num trabalho, ele e minha mãe, mais um vendedor ali, né, no nicho que a gente atua. 2011, na verdade, comecinho de 2011, né, a gente teve um episódio até que triste na empresa, né, a gente teve uma enchente na empresa. Então foi onde, literalmente, meu pai brinca que ele estava no auge da vida dele e ele precisou dar 10 passos para trás. A gente perdeu aí milhões em estoque e a gente estava num galpão que hoje falar em 1.000 metros de galpão, mais ou menos. E a gente teve uma enchente na empresa, isso aí foi em janeiro, mais ou menos, de 2011, e aquele ano conturbado, né, aquele ano que tudo aconteceu. E você começa a perceber, né, as coisas dentro de casa, o dinheiro que realmente não estava... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos, 2011. E bem nesse ano eu repeti. Primeiro ano do colegial, repeti de ano, aquele ano caótico. Enchente na empresa, meus pais trabalhavam a vida inteira junto, né, então foram brigar e trazer muita coisa para dentro de casa, né. Foi quando em 2011, dia 30/11 de 2011, uma quarta-feira, que eu iniciei minha história na empresa, né. Repeti de ano, minha história começa assim, repeti de ano, sempre vendia tudo na escola, vendia gelinho, vendia suplemento de academia, vendia tênis na escola. Tomei umas advertências na escola, porque eu vendia muita coisa, não queria participar da aula, queria só vender, né. E em 2011 eu inicio com meu pai, né. Mas como é que foi isso? Ele convidou você pra você Ele quis? convidou, ele falou assim: "Ó, você quer ficar de castigo ou quer ir trabalhar?" Ah, Aí foi eu por falei: livre e "Não, espontânea pressão, então. livre e espontânea pressão".
E numa segunda-feira que eu recebi, que eu repeti de ano, na terça-feira ele conversou comigo, ele falou assim: "Ó, você não quer estudar? Não tem problema, mas você vai trabalhar". Então, basicamente, essa é o meu início no varejo, né. E aí comecei na parte de venda, ser vendedor, e 2011 mais ou menos até 2014 eu era vendedor, eu comecei a ser vendedor, sempre fui um cara muito. Eu não parava dentro da empresa, eu queria fazer, eu queria atender, não queria atender 10 clientes, eu queria atender 50 clientes. E a gente montou uma célula de revenda, que eram pequenos revendedores que compravam da gente. Então, 2014 mais ou menos até 2017, eu acabei absorvendo essa área, fazendo essa área, montando essa célula de vendas, né, que foi super legal. Final de 2017 para 2018, um gerente que era nosso na época me chamou, falou: "Rafael, eu precisava que você largasse a revenda". Falei: "Pô", tá o nome dele, o Marlon. "Pô, Marlon, mas tô indo tão bem, cara, que aconteceu aí e tal?". Aí ele pegou, ele falou assim: "Cara, eu preciso que você largue a revenda para cuidar do time total aí de vendas", né. Na época a gente tinha uns 35 vendedores, e eu acabei absorvendo essa parte de vendas, né. E aconteceu um fato muito curioso, que na primeira semana que ele abriu pra gente aí, pra toda a equipe, ele sofreu um problema de saúde e tal, e ele ficou 2 meses fora da empresa. E eu falo que é ali realmente onde eu aprendi. Ali que realmente eu olhei e falei: "Caramba, eu preciso tocar sozinho isso daqui, né". E claro, meu pai sempre com a gente lá, tudo. E aí veio a pandemia, 2018, 2019, gerenciando aí 35, 40 vendedores, com mais 2 gerentes nossos na época. E aí veio a pandemia, né, a pandemia foi uma loucura para o nosso segmento também. E aí final de pandemia, eu entendi que realmente a gente precisava colocar a nossa empresa na internet. E aí final de 2020 eu contratei, a gente sempre contrata vários vendedores de uma vez só, e aí contratei uma menina, falei: "Eduarda, você conhece alguma coisa de internet, desse tal de e-commerce aí?". Falou: "Não, Rafa, não conheço". Eu falei: "Eu também não conheço, mas vamos conhecer, vamos aprender, eu quero aprender". Aí em 2021, acho que era uns 3 meses depois, na verdade antes, né, o meu pai não queria e-commerce, isso é muito legal, meu pai não queria e-commerce, ele sempre, não é que ele foi contra, a gente tinha um faturamento na distribuição de R$ 800 por pedido, e quando você esbarra num e-commerce que você vai vender pedido de 30, de R$ 40, acaba que não fazendo sentido para nossa operação. E aí, eu falei: "Vamos contratar escondida, vou fingir que não contratamos ela, tal". Aí uma semana, 2 semanas, ela me trouxe lá como que era realmente a venda online, eu falei: "Ó, então vamos cadastrar esse e esse". Por qual? Por onde vocês começaram? Eu comecei Mercado Livre, Shopee, B2W, né, E que com era tudo já então? com tudo, eu falei: "Meu, já que é pra começar, vamos começar com os 4, né". Comecei com Mercado Livre, Shopee, B2W, né, que era a Magalu, era Americanas, e a Magalu depois. E aí começamos. O primeiro pedido foi na B2W, cara. Aí peguei o primeiro pedido, assim, 2 semanas depois, ela falou: "Rafa, vendemos". Falei: "Mas vendeu o quê?". "Ah, vendeu um produto mais caro lá, né, um produto de 300 e poucos reais". Aí eu cheguei grandão no meu pai, né, falei: "Pô pai, contratei uma menina muito boa, expert de e-commerce". Ele: "É, que não sei o quê, não quero essas coisas de e-commerce e tal". Eu falei: "Mano, já vendeu". Ele falou: "Não, mas vendeu o quê?". Eu falei: "Ó, vendeu esse produto". Aí ele pegou, ele falou: "Ó, então faz o seguinte, fala pra ela continuar prospectando, ligando para os clientes, mas cuidar desse anúncio". Não, beleza. E quietinho, né, meu pai é um cara que ele não gosta dos meios, ele quer saber o resultado, né. Falei: "Beleza". Eu falei: "Eduarda, vamos continuar cadastrando esses produtos", um produto um ticket médio mais caro, né. Segunda semana, terceira semana, ela pegou: "Rafa, vendeu mais esse produto aqui". Eu falei: "Esse produto?", tipo R$ 800 o produto. Eu falei: "Na internet?". "Na internet". Aí cheguei no meu pai e falei: "Pai, sabe aquela menina lá que é expert?". "Hã". "Ela vendeu tal produto R$ 800". Ele: "Na internet? R$ 800 esse produto?". "É golpe. É golpe que eu vi lá na televisão, que não sei o que é golpe e tal". Eu falei: "Não, não é golpe, o Mercado Livre só libera depois de aprovado o pedido, né". E beleza, e a gente continuou. Um pouco contra a vontade dele, né. Hoje ele é um cara que ele só fala de e-commerce, ele só quer viver o e-commerce também. E mais ou menos uns 4 meses depois, que a gente estava na média de uns 30 pedidos por dia, eu estava maluco, estava desesperado, integração, não tinha sistema, não tinha nada. E eu decidi realmente sair de vendas, sair do comercial, sair realmente 100% da operação de vendas, para focar 100% no e-commerce, né. Então, a gente está desde que eu falo ativamente, desde o começo de 2021 até hoje. Hoje a gente gera aí 1.500, 1.600 pedidos por dia,
não é mais por vez, agora virou por dia. E tem uma operação grande também hoje, a gente está com um galpão de 16.000 metros, né? Acabei abrindo outros nichos também, porque me permitiu. Então, a minha história aí no e-commerce está mais ou menos uns 6, 7 anos aí no e-commerce, com uma história que teve um resultado, assim, que eu acho que muita gente enfrenta no começo, muito difícil, você não sabe por onde começar, o que fazer, mas foi um resultado, assim, e meu projeto eu falo que qual a sua meta? Não tenho meta. Minha meta é cada vez crescer mais, organizar a empresa, trazer resultados para a empresa, que a gente está tendo um resultado, assim, um crescimento que eu jamais esperava. Falei assim: "Pô, vou ter 100 pedidos no mês? Legal, hoje eu faço 1.500, 1.600 pedidos por dia". Então é uma loucura, mas é uma loucura muito organizada. A gente organizou a base da pirâmide para realmente absorver tudo que está chegando aí porque o mercado, o e-commerce em si, ele é muito escalável, né, então hoje é 1.000, amanhã é 1.100, 1.200, então a gente tem que estar preparado com equipe boa para isso. Boa. Você tem um caso muito curioso, né, que bastante gente chega pra gente com esse mesmo cenário, assim, né. Já tem uma operação no varejo que vende no B2B considerável e tem essa resistência de entrar no marketplace, né. Seja por questão de bagunçar estoque, seja questão por causa das taxas do Mercado Livre, da Shopee, seja por questão do novo, né. Muitas pessoas têm: "Ah, não preciso disso mais, já tô bem aqui, tô vendendo bem". Que recado, assim, você dá pra essa galera? Porque, assim, isso você fez esse processo lá atrás, né, da pandemia, você falou pra gente em 2021. Mas hoje, você faria a mesma coisa hoje também? O que que você dá de recado pra essa galera? O que eu dou de recado para essa galera é o seguinte: a gente fazer tudo que a gente vai começar na vida, a gente tem que fazer o mais bem feito possível. Eu acho que a única coisa que eu faria diferente do que eu fiz, era realmente já começar organizado, porque eu comecei de forma não tão organizada. E uma dica que eu dou para todo mundo aí é realmente assim: você quer montar um e-commerce, não vá achando que isso daí é uma segunda renda. "Ah, vou colocar uma pessoa só para fazer uma vendinha ali", não. Se você quer crescer, se você quer escalar no e-commerce, foca suas energias, seja que contratar uma empresa, uma equipe, e realmente foque as suas energias para realmente você fazer aquilo ali ser um negócio. Muitas pessoas eu vejo hoje que tá assim, tem lá a fonte de renda principal dentro da empresa, quer abrir um canal de e-commerce só para ver o que que é. Ou você foca suas energias, aposta suas moedas lá, não todas as moedas, mas aposta muita moeda nesse negócio, ou você nem começa, e começa de forma organizada. Boa, você comentou que você tem bastante experiência com contratação, né, pra montar esse time comercial. E cara, acho que é unânime, assim, a maior dor que a galera vem aqui quando vem nas imersões presenciais, falam da dificuldade de contratação pra gente, pra e-commerce. Como você lidou com isso? Quais dicas você dá para o pessoal? Eu acho que assim, galera, até falar pro meu time aí que deve estar provavelmente vai me assistir, é, eu não contrato currículo, cara. Eu não contrato currículo não. O cara pode ter o melhor currículo do mundo ou pode ter um currículo em branco. Eu contrato a pessoa, cara. Eu olho pra pessoa e falo assim: "E aí, quer crescer? Quer vir comigo?" E eu tenho muitos casos assim, o cara que era um separador, o cara que depois de separação ele virou um conferente, depois de conferente ele foi para o time de cadastro nos marketplace e hoje é um gestor meu. Então, a gente tem que olhar às vezes para dentro da nossa empresa. A gente quer olhar muito para fora e é o papel do líder. O papel do líder é realmente olhar e você ver que as pessoas às vezes têm potencial, mas não tá às vezes, eh, a pessoa não sabe que ela tem aquele potencial. Então eu olho muito para dentro da minha equipe. A gente contrata muitas pessoas hoje, mas assim, para você promover ou para você realmente, estruturar uma equipe, eu falo que a gente olha muito para dentro da nossa empresa. Então, hoje eu tenho um coordenador que era do time de cadastro, eu tenho separador hoje que virou do time de cadastro meu, eu tenho um cara que era muito bom, no computador, que eu trouxe ele para o time de saque. Então, acaba que assim, eu não contrato, não quero o especialista, é muito difícil de arrumar, o especialista em saque, o especialista em cadastro. Então, olha para dentro da sua empresa, capacita aquela pessoa, treina aquela pessoa, para realmente aquela pessoa fazer o que você espera dela. E às vezes essas pessoas mesmo não enxergam isso. E quando você põe uma põe uma responsabilidade nessa pessoa, ela acaba se saindo muito bem, cara. Então a gente olha muito para dentro da empresa. Boa. Mas você consegue detalhar mais todo esse processo de contratação? Aonde você divulga as vagas? Como você faz? É você mesmo que faz a entrevista ou tem uma Olha, outra pessoa que faz a entrevista? a gente tem um RH hoje, né, que a gente disponibiliza as vagas, mas eu falo que a indicação hoje, ela é muito boa e muito ruim também. Porque às vezes aconteceu casos de: "Pô, Rafa, tem um primo meu aqui". Legal, traz seu primo. Ele começa a trabalhar, o primo não é bom, aí você manda embora o primo, porque realmente não se adequou à empresa. Aí a pessoa fica A brava pessoa sozinho, fica aí tu muito perde os 2. exatamente, cara. Mas como tem muitas pessoas hoje,
A gente fala, nossa empresa hoje tem primo, tem tio, tem namorado, tem mulher, tem marido, mas indicação é muito boa. Sou muito a favor de, assim, indicar não só familiar, amigo também, porque a pessoa tem um peso nisso, né. Não, pra mim, lá, por exemplo, assim, eu acho que é o nosso principal canal, assim, de aquisição de novas pessoas, é a indicação. Porque a gente entende assim, cara, geralmente gente boa anda com gente boa. Claro. Então a gente olha os caras bons e que vão indicar. Eu tinha um pouco de receio de contratar familiar, irmão, essas coisas assim, né, namorado, marido. Tanto que a gente cresceu até certo ponto sem contratar esse tipo de pessoas que já se conheciam antes, né, previamente, ou tem algum tipo de relação. Só que chega num ponto, assim, que você tá com 160 pessoas, a gente tem lá também tem 300 pessoas. Não tem como, né, a gente e cara, até agora, assim, é 100% as pessoas que a gente contrata, que a gente contratou a esposa ou o marido, até hoje, assim, a gente não teve nenhum tipo de problema, né. Então, eu gosto muito desse mas quando sem ser indicação, Eu como que falo você que faz? aí sim a gente dá uma olha na entrevista você acaba absorvendo muitas coisas Mas é da você que faz a pessoa. entrevista hoje, todo mundo? Para o pessoal de e-commerce sim, lá para o Tá, B2B, a parte de gerentes nossos, coordenadores, beleza. e antes a gente fazia um olho a olho, o gerente com uma pessoa que vai indicar. Hoje não, hoje a gente pede no mínimo 3 pessoas para fazer essa entrevista. Por que 3 pessoas? Porque às vezes são 3 pontos de vista diferentes. E às vezes uma pessoa achou aquela pessoa que tá lá, aquele candidato que está sendo entrevistado, ele olhou por um outro caminho do cara, e outras 2 pessoas tiveram outros pontos de vista que às vezes essa pessoa não enxergou. Então, muitas pessoas hoje que estava descartado do processo seletivo por uma pessoa, a gente acabou contratando e realmente lapidando essa pessoa, onde aquela pessoa não enxergou uma coisa bacana nela, só que outras 2 enxergaram um grande potencial nessa pessoa. Então hoje a gente tem um formato de entrevista, né, eu entrevisto algumas pessoas, nosso time de gerência lá de São Paulo. E o que que você pergunta nas entrevistas? Cara, a gente pergunta muito, primeiro, por que ela saiu da outra empresa, ou por que ela está desempregada há tanto tempo. E assim, qual que é o sonho tanto pessoal e profissional da pessoa? Porque uma pessoa, eu acho que a pessoa tem que ser movida a sonhos, a metas, seja, quero tem muitas pessoas que vêm com sonhos que eu falo, pô, é um sonho legal, mas é um sonho muito raso ainda. Você tem que pensar um pouco, o seu sonho pode ser esse, ele é um sonho tangível, mas o que que você pode chegar lá aonde mais você pode ir? E tem muitas pessoas: "Pô, o meu sonho é colocar o meu filho numa escola melhor". Legal, mas pô, você não tem um sonho de sair do país com seu filho, viajar com pô, também tenho, mas é distante. É distante porque você tá colocando isso daí como distante, mas é real. Não é um negócio intangível para você não buscar. Então, eu gosto muito de perguntar isso. O que que você espera, que encontrar vou entrevistar o João. O que que eu espero do João daqui 3 anos? E eu peço para essa pessoa responder. E claro, porque ela saiu da outra empresa, cara problemático na outra empresa, ele vai ser problemático aqui também. Então, até um conselho para todo mundo, se você é uma pessoa que foi problemático na outra empresa, meu, vira a página, muda, porque senão você vai ser problemático aqui também, né. E a gente contrata muitas pessoas também com 0 experiência, cara que nunca trabalhou, nunca fez nada. Tem muita gente que com 18, 19 anos quer uma oportunidade. E a gente gosta muito disso. A gente quer que a pessoa realmente absorva o que a gente tem para entregar e ela entregar também o que pode ser extraído dela. Boa. É muito difícil você achar uma pessoa, você falou, né, já especialista naquela vaga específica. É mais fácil talvez você principalmente se você tem uma grande quantidade de vagas que você contrata, montar um processo de treinamento bem definido e contratar pessoas sem experiência, só que pela pessoa, né, que você falou, pela pessoa que ela é, e A gen formar essa galera lá dentro, né. a gente olha muito assim, tem pessoas que eu falo: "Nunca trabalhou com e-commerce na vida". Mas se eu sou o papel de um líder é isso, o papel de um gestor é isso, é enxergar naquela pessoa que ela realmente pode ser boa naquele sentido. Tem um cara que é muito bom de cadastro, tem um cara que é muito bom de saque, tem um cara que é muito bom para coordenar pessoas. E hoje o meu coordenador que eu tenho lá do time de e-commerce, eu não vou falar que ele é um cara que ele não sabe muito do nosso nicho, mas ele com pessoas é um cara fantástico. Então o nosso nicho talvez seja outra pessoa que seja melhor que ele, mas como pessoas eu não enxergo hoje dentro da minha operação uma pessoa melhor que ele. Então a gente tem que entender também o que cada pessoa é boa, cada pessoa saber o lugar que ela tá. Show. E sobre rede social? Quando foi que você decidiu abrir o seu perfil? É uma história E engraçada. gerar conteúdo, né, com frequência, você gasta bastante energia nisso, né? Eu achava que era menos, viu, cara? Achava que era menos, cara. Falei: postar um videozinho aqui, Dá hoje trabalho, né? dá muito trabalho, cara. Dá trabalho. Mas minha história é curiosa, assim, no Instagram. Eu sempre postei muito em questão de stories. O Instagram era fechado, postava um stories da empresa, um ali com o fornecedor, com o cliente.
E muitas pessoas, eu tinha 1.000 seguidores, 1.500 seguidores. Muitas pessoas, pô, eu queria conhecer sua empresa, eu queria que você postasse mais sobre isso, que eu tenho uma operação assim, assim, assado, né? Falei, pô, mas quem quer ver um galpão logístico hoje? Ninguém quer ver um galpão logístico. Quem quer ver uma operação de e-commerce? E aí, final do ano passado, mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, um grande amigo meu também, inclusive meu padrinho de casamento, ele começou um ano mais ou menos atrás, comprou um cachorro e começou a criar conteúdo de cachorro. E ele tem uma porrada de restaurante, de hamburgueria, de uma porrada de coisa. E ele teve uma explosão assim, que eu falei, e ele tá trazendo o público do cachorro dele, que ele hoje tem um público, assim, uma comunidade imensa, faz um trabalho fantástico, questão de criação de conteúdo mesmo. Ele começou a trazer para os negócios dele também. E eu vi que é um negócio que eu falei assim: "Pô, que legal". E aí comecei a pegar dicas com ele. Falei: "E aí, Lucas, que eu faço, tal?" Ele falou: "Irmão, primeiro de tudo, cara, stories não vai converter nada, você não vai entregar pra ninguém, seu Instagram é fechado". Falei: "Beleza, eu vou criar um TikTok só de empreendedorismo, só de meu dia a dia, tal". Só que o meu TikTok não tinha ninguém de seguidores. Criei, postei o primeiro vídeo no TikTok. Aí ele me liga: "Por que você não postou no Instagram?" Eu falei: "Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver, o Instagram é minha vida pessoal, não tem nada a ver". Ele falou: "Irmão, vida pessoal? Cara, você trabalha, olha o empresário que você é, as coisas que você produz, você tá preocupado em postar o quê? O restaurante que você foi, o cara, vai pra cima, cara, tem muito dinheiro na internet também pra você fazer". Falei: "Puta", aí foi um falei: "Beleza, vou jogar lá o vídeo no Instagram, vou abrir o Instagram", e aí começamos, cara. E aí você começa a trazer muitos fornecedores pra você começa a ver um cliente seu que você atende acompanhando sua rotina, sua empresa, você começa a ter muitos parceiros que começam a agregar no seu negócio. Eu falei: "Opa, espera aí, não é também só videozinho aqui, tem que ser um negócio mais profissional". E de uns 6 meses pra cá, cara, eu tô, né, nessa essa empreitada aí de gerar conteúdo, e é impressionante a quantidade de pessoas que chegaram no meu Instagram com dúvidas, assim, que eu falo: "Pô, às vezes pra mim é muito básico", mas um áudio que você manda para o cara, faz se você pensar por esse lado, assim, tal, faz desse jeito. O cara que me manda áudio, me manda agradecendo que mudou o norte da empresa dele, que às vezes pra gente parece muito simples, mas para as pessoas é às vezes um bicho de 7 cabeças. Então eu percebi que também, pô, tem muita coisa na internet boa, mas propósito em ajudar as pessoas também. Porque a gente fala que a gente é muito eu sou muito corrido, minha vida é muito corrida. Mas você mandar um áudio, às vezes, de 30, 40 segundos pra uma pessoa, às vezes você consegue mudar a vida, o insight, a mente de uma pessoa. Então eu gostei muito desse formato que tá acontecendo. Boa. Eu acho muito legal isso também. Eh, a gente pode de alguma forma compartilhar nossa rotina com outras pessoas, de alguma forma a gente vai ajudar alguém, mas para o seu negócio, você acha que isso gerou valor? Você recomenda para quem é dono de e-commerce fazer a mesma coisa, abrir e começar a gerar conteúdo? Você acha que faz sentido para todo mundo? Eu recebi uma mensagem de um cara do nosso segmento mesmo, e ele me fez uma pergunta, ele falou assim: "Ô Rafa, você não você não tem medo de muitas pessoas, começarem a ver os seus produtos, sua empresa e querer começar com seus produtos?" Falei: "Primeiro de tudo, eu não mostro meus produtos. Eu mostro ali a minha operação, alguns sabem o que que é, tudo". Mas eu falei uma outra coisa pra ele, eu falei assim: "Todo dia vai ter um cara que vai começar com o seu produto, ele vai ser vai ter um cara que vai ser o mais barato, o mesmo preço, o mais caro". Então aquele negócio de se fosse em 2018, talvez a minha resposta seria outra para o cara. Nos dias de hoje, a gente tem que colocar o dono de uma empresa, tem que colocar a cara no negócio. Eu vi um podcast esses dias que eu falei: "Pô, é um insight maravilhoso. Pessoas compram de pessoas. Não é que a minha empresa vai comprar da sua empresa. Não, o Rafael tá comprando do Rafael. Então são pessoas, a gente tem que se conectar com as pessoas. Empresa, horário comercial fechou, é aquela empresa. Não, mas quem que tá por trás daquela empresa? Claro, meu time é imenso hoje, mas é a minha cara ali. Ninguém acorda de manhã falando assim: "Vou abrir o Instagram da Nike para ver o que a Nike postou nos A Nike stories", postou. né. Não vai, é exatamente Mas isso. ela se conecta com o fundador ali para ver o que esse cara tá fazendo. Elas tanto que, cara, não é só postar conteúdo da empresa, né, postar às vezes, postar conteúdo pessoal também Sim, sim. faz essa conexão ainda ir muito além, né. Coisas muito legal, assim, eu posto muita coisa da empresa, eu dividi ali 80% da empresa, 20% minha vida pessoal também, e eu posto coisas da minha vida pessoal e recebo muitas mensagens. Recebi de um cara esses dias, estava num hotel com a minha noiva, e ele falou assim:
é isso que eu quero trazer para minha família, uma paz, ter meus negócios, ter minha paz, viajar, é isso que eu almejo e sonho para minha vida. Você tá de parabéns. Falei: "Cara, eu postei só eu num hotel, cara, que a gente foi viajar". Falei: "Pô, e olha como que a gente pode, inspirar as pessoas". Então não é só sobre trabalho, é sobre pessoas também. Às vezes o cara tá ali numa zona de conforto, ele fala assim: "Pô, eu tô nessa zona de conforto, mas eu quero mais. Eu quero viajar com a minha esposa, eu quero, viajar com meus filhos". Então, sobre pessoas também, sobre sua vida mesmo, o que você pode passar para as pessoas em relação à vida, que não é só trabalho, não é só trabalho, a gente trabalha muito, mas realmente a gente tem que curtir, tem que aproveitar e dar o nosso melhor para nossa família. Boa, você tocou num ponto aí, né, em relação a queria entender como que funciona a sua agenda hoje, assim, né. Como que você organiza seu dia a dia? A minha agenda, Rafa, assim, eu falo que eu sou muito regrado mesmo em questão de alimentação, em questão de treino, de academia, de trabalho. Mas todo dia tem uma novidade diferente. Para quem é empreendedor, todo dia tem uma novidade diferente. Todo dia acontece um problema, todo dia tem uma coisa boa. Às vezes você está com 3, 4 reuniões marcadas e vê uma pessoa que você nem imagina através de indicação, que você tem que realmente, às vezes, largar tudo para atender essa pessoa. Então, a minha agenda hoje, chego na empresa sempre, trabalho, dou o meu máximo ali na empresa sempre. É muita coisa mesmo. Saio, vou para academia, cabeça é muito importante, a gente cuidar da cabeça. E claro, um tempo de qualidade que a gente tem que ter com a nossa família. Para quem é empreendedor sabe que o nosso tempo ele é 24/7, é muito corrido. Então, quando dá um conselho para todo mundo aí, quando você está com a sua família, você tá com sua esposa, com seus filhos, o seu trabalho é muito importante, mas quando você está com o seu trabalho, quando você está no seu trabalho, tempo de qualidade no seu trabalho, meu, arrepia no seu trabalho, mas quando você está com sua família, com seus filhos, com a sua esposa, meu, celular desligado. É claro que a gente não consegue se desligar 100%, mas tempo de qualidade aí para sua família, que eu acho que isso é muito importante, cara. Boa, concordo. Eu acho que também não adianta ficar 12 horas em casa e ficar mexendo no celular, não dando atenção pra ninguém. Exatamente. Seja 1 hora, seja 2 horas, o quanto você tiver em casa ali, cara, esteja 100% presente naquele momento, né. Tempo de qualidade, cara. Minha noiva tá sofrendo muito com isso, porque minha vida mudou, fazem 6 meses que minha vida mudou. Inclusive vamos casar esse ano, né, Vamos, falou, né, vai vamos casar casar esse esse ano. ano. Eu caso agora, daqui 13 dias, cara. Imagina. Caramba, eu caso em novembro, Ainda tem um tempinho Tem um ainda, né. tempinho aí, Tem um tempinho. é. No próximo não, esse sábado, no próximo, tô casado já, velho. É, Casado, cara. que É dá, bom, cara, é bom. dá. Legal. E fala pra mim, assim, quais são os próximos passos, né? O que que você imagina do e-commerce para os próximos anos? Eu acho que cada vez vai se profissionalizar mais o e-commerce, Rafa. A gente vê muitas coisas que tá acontecendo, o mercado tá se mexendo. Eu acho que cada vez mais, tanto fornecedores como os próprios marketplaces, eles estão subindo a régua. Eles estão profissionalizando cada vez mais, porque, cara, a gente vê, tem muitas empresas aí fazendo muitas coisas erradas. Hoje você continua em todos os marketplaces? Hoje eu tô em Mercado Livre, Shopee, Amazon, Shein e site próprio. Site Boa. próprio também. Tô nessas 5 aí, me estruturando para ir até o meio do ano para TikTok. Então é isso que eu tô querendo, cara, tô querendo. E eu acho que cada vez mais tá subindo a régua, cara. Você vê um monte de empresa que estão fazendo aí coisas erradas, né, fora da lei, e cada vez mais essas empresas aí, eu falo que você fazer coisa errada, você vai mais rápido, mas você fazer a coisa certa, você vai mais longe e dura mais. Então, a gente está cada vez mais, os marketplaces, eles estão subindo a régua mesmo da profissionalização. E fornecedores também. Eu acho que os fornecedores estão entendendo o que que o mercado está fazendo, esses aventureiros aí que quer colocar qualquer preço, quer sujar o canal de vendas deles, eles estão cada vez eliminando e trabalhando com pessoas que realmente estão trabalhando de forma profissional. Então esse é o meu ponto de vista. Eu acho que até postei recentemente um story sobre isso. O nosso mercado de e-commerce, por mais que a gente vê cada vez mais falando de e-commerce, é muito pequeno. É muito pequeno em relação aos Estados Unidos. Tô até com os números fresquinhos aí na mente. Recebi um diretor de uma multinacional esses dias e ele estava falando, né, que o brasileiro não usa o e-commerce. Falei: "Como não? A gente não usa o e-commerce?" Falou: "Não, o brasileiro não usa o e-commerce." Porque no final de semana nos Estados Unidos, a gente usa para quê? Para ir no parque, para ir no cinema, para viajar, não para ir no mercado fazer compras, não para ir no shopping fazer compras. Nos Estados Unidos, o e-commerce é usado. O cara faz todas as compras de casa, de roupa, de tudo na internet. Tudo que é dever ele tem que fazer, ele faz na internet. Final de semana
serve para ele passear, para ir no parque, para viajar, para ir no cinema. Então o brasileiro não usa o e-commerce ainda. Eu falei: "Pô, que loucura". E a gente acha que a gente tá com um mercado, assim, absurdo, né. E é muito pequeno o mercado brasileiro ainda em relação a outros países, né. Então, eu acho que o mercado daqui a uns 3, 4 anos aí vai estar muito maior, cada vez mais crescendo, e tenho certeza aí que a gente vai estar junto nessa, com vocês, claro, tenho certeza absoluta. E eu acho que é esse meu ponto de vista e minha visão aí sobre o Você acha que é pra todo mundo o e-commerce? para todo mundo que quer trabalhar, que quer fazer dar certo, que quer apostar, que quer realmente, eh, carregar o fardo que é o e-commerce. Porque não é para qualquer um, cara. Falo que o e-commerce é aberto para todos, mas não é para todos. Eu acho que todo mundo pode entrar no e-commerce, todo mundo, se você for entrar, é acreditar que aquilo ali é uma empresa. Porque o mal das pessoas que estão começando é: "Ah, você tem uma empresa?". "Não, tem um e-commerce". Cara, você tem uma empresa, você tem compras, você tem venda, você tem imposto, você tem uma empresa. E eu acho que muitas pessoas demoram para despertar isso daí. De falar assim: "Pô, eu não tenho uma empresa, eu tenho um e-commerce". Não, você tem uma empresa, cara. Você tem uma empresa que faz venda através do e-commerce. Então, o meu ponto de vista é assim: as pessoas têm que, primeiro dia, se não tem nada de venda, falar assim: "Não, eu tenho uma empresa, preciso gerar uma empresa". Então, muitas pessoas, como eu falo, eles erram nesse sentido. O e-commerce é para todos, cara, é para todos que querem realmente fazer acontecer. Como que é distribuído hoje seus canais de vendas? E, Quantos por cento tá em mais ou menos em cada marketplace? ó, o Shopee vem crescendo bastante, tá? Hoje eu falo aí que uns 55, 60% do Mercado Livre. Shopee já tá ocupando aí uns 30%. Então, Você acha que um dia a Shopee vai passar o Mercado Livre? cara, passar não, mas eles estão incomodando demais. Eu acho que a Shopee tá incomodando demais, assim. Você pode ver os Se fosse olhar esse número no ano passado, 90-10. 90-10. Tirando os outros marketplaces, vamos falar de Mercado Livre e Shopee, que são os 2 maiores, né. 90% do Mercado Livre, 10% Shopee. e o Mercado Livre cresceu esse ano, pô, Sim, acredito. cresceu E muito me o e Mercado mesmo assim, e a Shopee, cara, tá fazendo uns movimentos, assim, muito é loucura que eles estão fazendo, cara, mas eu acho que eles estão incomodando demais o Mercado Livre. Eu acho que a Shopee nunca vai passar o Mercado Livre. A experiência de compra do Mercado Livre no mercado brasileiro é muito boa, tanto para vendedor como para seller. Para comprador como para seller. E é muito bom de comprar, eu sou fã número 1 do Mercado Livre, eu adoro, compro tudo no Mercado Livre, e acho que nunca vai ser substituído. A Amazon no Brasil, eu acho que é um negócio que não sei se casou ainda com o mercado brasileiro. e o TikTok Shop? Vejo com bons olhos, muita gente, assim, crescendo muito no TikTok, números avassaladores, assim, não é que me falaram, é que eu vi, números avassaladores, assim, um crescimento muito rápido, mas não tô no TikTok ainda, tô me estruturando para ir para o TikTok. Mas eu acho que o jogo do TikTok tá sendo diferente, eles vieram com uma pegada de afiliado, de criador de conteúdo. Então eu acho que o conceito a experiência de compra do TikTok, eu acho que é venda do mesmo jeito, mas a experiência de venda acho que vai ser diferente, a experiência de compra do cliente vai ser diferente. Mercado Livre, o cara entra lá, ele quer comprar esse microfone, ele vai olhar: "Eu quero esse microfone". A experiência de compra da TikTok, eu acho que é o cara mostrando esse microfone, é um cara que mais ou menos queria esse microfone, pelo vídeo ele vai comprar. São experiências de compra Não, o diferentes. seu tava com a gente saiu com uns sellers essa semana, e um deles me perguntou o que que eu achava do futuro, né, que tá mudando muito o modelo de compra, né. E é exatamente isso que você falou, né, o Mercado Livre é uma compra muito intencional. O cara ele entra pra comprar um produto que ele já estava pensando que fosse comprar. O TikTok é o contrário, né, você tá ali usando uma rede social, e do nada você cai numa live de panela, e você sai com uma panela com o que você comprou em 7 segundos, que acho que foi o tempo que eu gastei pra fazer Exatamente. uma compra mais ou menos no TikTok. Então é um estilo de compra novo, né. Eu Mas tô trazendo alguns nichos também que o meu nicho principal, ele não é uma compra por impulsão, é realmente uma compra por necessidade. Eh, e eu tô trazendo novos nichos agora para dentro da empresa que realmente me preparando, né, para o futuro, não vou ficar só na mesmice, eu quero continuar com o meu foco. Tô aí esse ano de 2025 a gente já entrou com 8 nichos novos de produtos novos diferentes, mas eu quero aí terminar o ano com muitos nichos diferentes para ter essa compra por impulsão. Você falou de panela, tô entrando também um pouquinho na parte de panela.
de realmente o cara tá olhando ali, ele comprar por impulsão. Ele olhou esse microfone, talvez o microfone é mais técnico, mas ele olhou alguma coisa assim, uma panela, por exemplo, minha panela já tá meio velha, tal, olha que panela legal, e fazer essa compra por impulsão. Tô me preparando também, cara, o futuro tá lá, não tá longe não, tá aqui já, cara. Quando vocês falam se preparando, o que que é se preparando? Estruturando, cara, Tá. estruturando. Eu acho que Chega num nível que a gente precisa não dá pra só passar e sair fazendo as coisas, né. qualquer passo que você dá, você não pode errar. A gente erra muito pra aprender, mas o Quando você nosso passo é caro. quando a gente é pequeno, a gente vai fazer um movimento, é que nem um barco pequeno, né. É rápido a mudança, assim, né. Quanto maior é a empresa, quanto maior é o barco, qualquer é difícil fazer essa Essa é da difícil de virar um é Titanic, né, é virar um difícil. Titanic. Eu falo que assim, vou dar um exemplo aqui em números para o pessoal entender o que eu falei. Eu tô entrando num novo nicho agora. Não tô entrando com um produto, tô entrando com 95 SKUs desse nicho novo, tá, deu quase 100 que o fornecedor me mandou. Não posso errar, cara. Então, como que eu não posso errar? Não tô apostando ali, não tô brincando de vender. Eu tô realmente, cara, apostando minhas fichas que aquele nicho vai dar certo. Por isso que eu tenho que me organizar, me estruturar, fazer a base do negócio e falar assim: esse nicho vai dar certo? Pesquisa de mercado bem feita, análise de concorrência, análise de sazonalidade. Então, quando você vai entrar, não entra pequeno. Eu entro com, cara, com 95, 100 itens diferentes. Então não dá pra errar. Posso errar, como já errei, mas realmente eu tô ali pra acertar. Você falou de análise de produto, de adicionar novos nichos. Uma das poucas coisas que a gente faz aqui na Mamba é indicar produto, porque eu por experiência, assim, não dá certo, e eu acho que isso é uma responsabilidade a gente tem que ensinar o cara a pescar, né, não dar vara para o Exatamente. cara, né. Hoje, como que você faz isso lá dentro da sua companhia? É você terceiriza isso? Acho que a única coisa que eu não terceirizo pra ninguém é isso, é a compra de novos produtos e uma análise bem feita do mercado. Eh, eu gosto muito de fazer, porque assim, ali é a porta de entrada da minha empresa. O produto que tá entrando é a porta de entrada, eu não quero pôr o produto para depois ver se eu vou vender ou não. Então, recebo alguns fornecedores: "Ó, Rafael, manda para o seu time de análises daqui". Não, o time de análise é o Rafael. Isso eu não abro mão. Pode a Mamba abrir amanhã um projeto que vai não, isso é eu que faço. Isso que é a coisa mais importante, é você entender o que que você vai colocar dentro da sua empresa. Então eu recebo alguns fornecedores, né, eles mandam lá 3.000, 4.000 SKUs. É claro que eu não vou analisar 3.000, 4.000 SKUs, mas principalmente para produtos muito vendável, eu nunca analiso curva A, cara. Já tira a curva A. Curva A o fornecedor já tem ali, o seller que tá vendendo a curva A dele. E eu sempre gosto de chegar no fornecedor e falar: "Me dá sua curva B?". Boa dica. Ele fala: "Rafael, mas todo mundo quer curva A". Eu não quero curva A não, cara. Eu quero só curva B. Eu quero 100 produtos de curva B. Eu não quero 3 de curva A. Pra se matar ali, ficar ali concorrência. Cara, me dá 100 produtos de curva B. Então é isso que eu faço, cara. Hoje eu tenho curvado meus produtos que eu já vendo, sou distribuidor há muitos anos, mas produto novo, cara, eu tô, assim, me apaixonando por curva B, cara. É um negócio que a concorrência é menor, você não vai vender muito aquela curva B. Se eu tiver 3, 4 produtos, mas se eu tiver 100 produtos, vamos falar ali, vender R$ 2.000 de cada um por mês, quando você vai ver 100 produtos, está aumentando seu mix em 200.000, 300.000, com margens melhor, às vezes, do que uma curva A, que o cara comprou ali 2, 3 e está arrebentando de vender com a margem lá embaixo. Então isso é uma das estratégias aí que eu estou usando, fugindo de curva A, cara, fugindo um pouco do mercado aí. Você meio que respondeu, né, mas explica pra gente um pouco mais, você é do time de pouca SKU ou muita SKU e por quê? Muitas SKU, muitas SKU, cara, Muito mesmo, né. mesmo, cara. Hoje eu tenho 6.500 mais ou menos SKUs. Mas quando você começou não era tanto, Ó, a gente tá falando aí de uns 1.800, 2.000 aí quando a gente iniciou no e-commerce, cara. mas já tinha todo Já um tinha a histórico, né. parte da distribuição nossa, te fala aí de 1.800 a 2.000 SKUs, né. E eu trabalho muito com variação, isso me ajuda muito também, porque às vezes um produto que tem variação tamanho, cor, você tem um SKU, só que você tem vários tamanhos diferentes, então abrange muito mais o não só o SKU principal, né, o tamanho, a cor, então tem gente procurando um SKU que é o azul, amarelo, então às vezes é um produto só que tem várias variações diferentes, né. Então acho que isso sou a favor, sou do time de mix de produto. Mix de produto, cara, essa é a regra de sucesso, porque eu vejo muitas pessoas, Rafa, que o cara: "Pô, eu estava faturando 200.000 e caiu para 90.000". Aí você vai perguntar para o cara: "Por que caiu para 90.000?". "Não, porque meu produto de curva, meu produto campeão caiu 100.000". Aí eu falo: "Se esse cara tivesse 200 produtos
e vendesse R$ 1.000 desse produto por mês, no máximo que ia acontecer, um ou dois ali que vai cair, todo dia tem um cara mais barato, mais caro, caiu, legal. Só que ele manteve ele 190, 195. Agora o cara que depende exclusivamente de um produto, o cara tá lascado. Tá lascado. Existe poucas coisas que a gente não faz, né? Eu falei, uma delas é indicar produto e uma outra delas, a gente não pega cliente que mais de 50% das vendas dele vem de um único produto, né? Porque não tem, cara, esse cara acabar o estoque, esse cara aí. Ô Rafa, mas falando um pouco também de B2B, cara, a gente, de uns anos pra cá, a gente tá cada vez mais, a gente tem que ter muito cliente grande também, a gente trabalha com muitas multinacionais hoje, mas um cliente não pode representar mais que 10%. A gente fala que o número ideal é 8, mas um cliente não pode representar mais que 10% do seu faturamento, porque o mercado muda. O mercado muda, o cliente é apto às vezes a comprar em outro distribuidor, mas se você tem um cliente que representa ali 50%, quando a gente fala cliente no B2B, quem que é o cliente do B2C, no e-commerce? É o produto. Então, se representar ali 10% do seu faturamento, cara, amplia seu leque de produto. Você tem que ter esse produto, o ouro também, que você vende muito, tem uma margem legal ali, bacana, mas você tem que ter uma porrada de produto pra você não ficar dependente daquele produto, né? Boa. Como que você conheceu a gente, pô? Foi muito engraçado, na Ah, verdade, né? foi um negócio bem bacana, assim. Eu conheci você, já fui num evento da Porsche Cup, acabei vendo, coincidentemente, falei, nossa, empresa de uma coisa de e-commerce, né? Esses Nada a caras, esses ver. dois estão fazendo isso. Cara, esses roxinhos aqui estão fazendo aqui, não foi nada a ver, né? E eu até falei um pouco mais sobre a gente tá em que mesa a gente está sentado, né. Eu tinha uma outra empresa de assessoria que cuidava do meus ads mesmo, né, e um trabalho, eu não falo mal deles, eu falo muito bem deles, é um trabalho que eu fiquei 2, 3 anos com eles aí, só que era um trabalho que, assim, eu recebia uma vez por mês, Rafa, um relatório: "Ó, você faturou X e você investiu Y". Tava bom os números, tava bom. Só que eu comecei a perceber que a empresa que eu estava, eu era o case de sucesso. Eu era o maior da empresa. Então, o que que eles usavam a gente? Ele pegava eu, levava para os clientes dele para vender a consultoria deles. Os números eram muito bons, os números. E eu percebi que eu preciso subir de nível. Eu não preciso olhar para baixo. Não é menosprezando, eu preciso realmente olhar para cima. Eu preciso entender que tem cara bem maior que eu, que dá para chegar onde eu quero. E quando você é o maior, todo mundo se espelha em você. Quando você é não vou falar o menor, quando tem cara maior que você se inspira em outras pessoas, se você se inspira em outras pessoas. Então, eu decidi vir pra Mamba mesmo, porque eu queria olhar pra cima, eu queria sentar na mesa onde eu queria escutar, não na mesa que eu queria falar. Aí eu, pô, eu cheguei pra todo cliente nosso que entra em qualquer serviço, ganha uma imersão presencial aqui, inclusive tá acontecendo nesse exato momento, a gente tá gravando num sábado isso, e eu acho que era uma terça-feira, quarta-feira, era um dia de semana, aí eu vim pra palestrar, eu tô palestrando assim, eu olho e falei: "Cara, com esse cara em algum lugar, velho, eu vi esse osso em algum lugar". Porque eu acho que um dia antes, uma semana Na antes, sexta-feira, o Gilmar. você tá com o Gilmar, porque você vai palestrar na Econ Summit, né. É, E pô, aí pronto, né, aí começou as coincidências, né. é. Vai pedir o noivado na Itália, Nada, no mesmo vai lugar, casar vai casar no mesmo ano, Rafael também, Rafael cara. também, né, Pô, pô, que é isso, loucura. então e cara, o que que você tá achando aí? Como que você não vendia no Full, né? Você Não, a gente fez duas o seu botou o seu coisas. primeiro envio do Full agora, Cara, né? vocês me ajudaram, você não faz ideia, principalmente do Full, que eu estava sem integração, né, vocês me ajudaram na integração do Full, mas e o Flex, cara, que eu tô numa região que é afastada da grande Ah, cidade. resolveu? O Vitão resolveu aquele negócio? Terça-feira estamos com o Flex, Pô, pô, resolveu Vitão? Aí sim, pô. terça-feira, velho. Só não era segunda, só não foi segunda, porque segunda é muita correria, né, eu falei: "Vamos começar na terça". Tá resolvido já o Vitão, pô, me ajudou pra caramba, cara, o Thiago, né, Thiago lá da empresa de Flex me ajudou, porque minha operação como saiu, eu tenho base em São Paulo, mas minha operação é no interior, eu acabo que não tendo endereço de coleta aqui. Entendi. Fazia muitos pedidos por dia, né, perdi. Aí com a ajuda da Mamba, do Vitão, especialmente falando dele, me ajudou muito, cara, me ajudou muito e resolveu um dos meus grandes problemas, né, cara. E o Full agora, pra quem não sabe, eu não trabalho com Full, e quando é isso que eu falo, você tem uma empresa que te impulsiona a Mas por crescer, que que você não tá lá no Full? não é nem por quê, é questão de internamente mesmo o meu sistema que eu não tinha uso TOTUS, hoje eu não tinha integração do eu estava na versão resumindo, eu estava na versão antiga do TOTUS, e com o Magi 5 e com o conector, eu já estava na versão acima para conectar.
e não davam para eles voltarem para a versão anterior. Só que eu tô há 2 anos na versão antiga da TOTVS. Como teve na virada do ano agora, a virada de release para reforma tributária, a gente conseguiu não, tivemos que fazer obrigatoriamente a virada do sistema. Pô, fazer uma virada do sistema é 7 dias parado de faturamento. Pô, não tem jeito, vamos fazer. E agora que a gente conseguiu ir para a versão atualizada do nosso conector, né, para realmente ir pro full. Mas é o que eu falo, eu não vou falar que eu estava numa zona de conforto, mas estava ali, depois eu vejo o full, depois eu vejo o full. A primeira reunião que eu fiz com o Léo falou assim, falou: "Rafa, cara, você vai crescer muito se você estiver no full". "Não, Léo, mas é meu projeto". Eu falei: "Não, mas seu projeto não, cara, você tem que ir pro full". Eu falei: "Puta, agora ele me arrumou um problema, que agora vou falar com o meu pessoal de desenvolvimento, pessoal do TI e tal, a gente vai sair pro full de qualquer jeito". E aí, Já marcou já a primeira coleta? anteontem, Coletou anteontem? quinta-feira, Boa. quinta-feira. Mandei meia dúzia de quantidade, né, mandei um produto só para fazer o teste mesmo, né, de integração de nota fiscal que eu falo. Aí eu podia mandar 200 produtos, o Mercado Livre tá me recomendando 400 e poucos produtos lá para mandar, mas aí é de forma organizada. Manda um pouquinho, testa, valida a nota fiscal, se tá fazendo a triangulação certa, se tá integrada no meu sistema, se tá na contabilidade. Depois disso, aí que você começa a crescer o negócio, né, cara. Mas eu agradeço muito o apoio que vocês me deram aí, também o incentivo que vocês me deram, cara. Foi muito bom, cara. Gostei muito, Boa. muito mesmo. Você falou bastante em próximo nível, em pra uma próxima etapa. Aonde você, Rafael, quer chegar? Olha, eu falo que eu tenho 2 objetivos na minha vida, né, o pessoal e o profissional. Alguns do meu pessoal eu já realizei, alguns estou realizando, né, que era casar, ter meus filhos, minha família, tudo. Mas um sonho, assim, que eu sempre tive, eu falei assim: "Pô, o meu pai é um cara que trabalhou muito, cara. Meu pai é um cara que a vida inteira a vida inteira ele trabalhou, cara, assim, mas muito, muito. Montou uma empresa milionária hoje, ele e minha mãe, e era um cara que ele tirava férias do dia 28 de dezembro ao dia 3 de janeiro. Então ele estava ali no negócio dele, focado, fazer. E desde que eu comecei com ele, foi um dos objetivos pra minha vida, assim, falar: "Cara, meu pai precisa viajar mais, curtir mais", e de uns 7, 8 anos pra cá, é uma das minhas realizações, falou assim: "Pô", meu pai me liga: "Rafael, tô indo pra Itália semana que vem". Pô, maravilhoso, ele e minha mãe vai viajar, então esse é um dos meus sonhos. Mas onde o Rafael quer Mas ele tá na operação ainda com você? tá na Boa. operação, tá com Mas a gente, me comercial. sim. Mas assim, é o que eu falo, ele fez o perfeito, cara. A minha irmã tá com a gente agora também, né, faz mais ou menos 1 ano. Minha irmã é assim, eu vou resumir, eu nunca gostei de estudar, nunca quis estudar, só que sempre fui vendedor. Ela não, ela fez faculdade, fez O pós, que que ela morou fez? fora, ela fez RI na ESPM, Boa. Relações Internacionais, e trabalhou em 2 multinacionais, fala 3 línguas, tal. Eu não sei nem falar o português quase direito, né. E terminou com você na E empresa? agora tá com a gente, cara, Legal. faz 1 ano com a gente aí, tá na inteligência de negócio também, trazendo muita força para o nosso negócio também, então, tô bem feliz aí com ela, com o resultado que ela tá crescendo muito na empresa, trazendo visões de multinacional pra gente. Então o negócio foi muito bacana, assim, pegou muita bagagem e agora tá trazendo pra nossa empresa, né, então isso tá sendo muito legal, cara, muito legal mesmo. Meu pai tirou muito o pé, é um cara, é o que eu falo, ele é muito decisivo em tudo hoje, ele é um cara que eu falo, não é que ele soltou muito, não é que ele largou, ele soltou muito. Hoje cada área tem vida própria, então assim, não é aquele cara que fica tudo é ele na empresa, tudo é ele, se ele sai a empresa não roda, não. Hoje graças a Deus nossa operação, nossa empresa roda de uma forma 100% assim, cada um é muito cobrado pelos seus departamentos, mas não é que um gerente meu precisa pedir a bênção ali para ele, não é que um gerente meu, um coordenador meu de e-commerce precisa pedir a bênção para mim. Então tudo roda hoje e a gente nas reuniões gerenciais é muito cobrado, né. Mas ele é um cara que eu falo, tudo que eu vou fazer na minha vida eu pergunto opinião pra ele. Ele tem 60 anos, fez 60 anos agora. Ele é um cara que ele tem uma visão de negócio, de vida muito boa, então você acaba pedindo opiniões e fala assim: "Pô, como que eu nunca pensei nisso, né?". Então, tá com a gente lá, meu pai tá com eu tô com ele, né, eu tô com ele, né. Tô há 16 anos aí com meu pai, então uma história muito bonita, um crescimento muito legal. Já mudamos 3 vezes desde que eu comecei lá com ele. O crescimento, assim, saiu de um galpão de 1.000 e poucos metros para um de 16.000 metros, né. Foi para um de 5, depois agora para o de 16, cara. Então, a gente tá a nossa sinergia bate muito. Ele é um cara muito comercial, vendedor nato também. Então, um cara que me ajuda muito também nas minhas decisões diárias. E a palestra da Consummit? Já definiu o tema já? Cara, Montou ela? tô ansioso, cara. Eu adicionei mais um tema, cara. Eu ia falar sobre a empresa, sobre, minha vida, claro, mas eu também vou adicionar um tema, Rafa. Qual Eu acho que você fez também recentemente também.
botar a cara na internet, cara. Muita gente, às vezes, quer ficar ali, você era assim, eu era assim. A gente não tinha, falar, por que colocar a cara na internet? Mas o que eu falei, pessoas se conectam com pessoas, depois disso faz negócio. Não é o contrário. Não é fazer negócio pra conhecer as pessoas. É que eu acho que a gente é bem parecido até nisso, assim, né? A gente primeiro construiu alguma coisa pra colocar cara, assim, né? Exatamente, cara. Eu acho que às vezes as pessoas querem. Eu falo nem pessoal, como assim, na empresa mesmo. A Mamba hoje, pô, a gente faz 5, 6 posts por dia no Instagram. A gente gasta em tráfego, em branding, em feira, em evento, quase 1 milhão por mês. Mas antes da gente começar a gerar conteúdo, a gravar vídeo, o primeiro foco nosso foi atender bem nossos clientes. Então Exatamente. a gente era uma assessoria de marketing no começo, e durante 2 anos você não via post nosso no Instagram direito. Então, O Instagram dos nossos clientes era super bem cuidado, mas o nosso não era. Então quando a gente estruturou, quando a gente criou um processo, a gente foi lá e começou a aparecer. E eu comecei a fazer mais ou menos a mesma coisa, assim, cara, hoje beleza, hoje eu acho que tem sentido eu falar alguma coisa, porque, pô, eu construí algo, né. E por isso que é mais rápido, e com compensação é mais rápido o resultado, né. Claro. Tu tá 6 meses, já tá com quantos seguidores já? Tô com 29, pô. Então, Quase pô. 30 mil, cara. Então. Quase 30 mil esse final de semana, se Deus Então. quiser. Mas o que você vai falar pra galera? Eu vou falar literalmente isso, cara, das pessoas que, pra entender que o Instagram ali não tá ali só pra mostrar você viajando e tal, agrega muito no seu negócio também. O dono colocar a cara dele no negócio. Porque quando você tem a Mamba, eu vejo muito, acompanho muito você tanto no Instagram da Mamba como no seu. Mas a Mamba tá aqui. Cara, mas tá bom, quem que é a Mamba? Cara, hoje em dia a gente fala muito exemplo do Adib. Quem que é a CIMED hoje? Cara, a CIMED é a cara do Adib ali. É o Adib falando com as pessoas, se conectando com as pessoas e as pessoas comprando o produto dele. Então, eu vejo um movimento que você tá fazendo No seu mercado Instagram, farmacêutico, né. farmacêutico, Se nada dá pra fazer, ela vai em qualquer lugar, né. nada com nada, cara, um mercado difícil, um mercado. Ele falou uma coisa que é verdade, ele falou assim: a maioria dos meus produtos, a pessoa não compra feliz, porque é um remédio pra dor de cabeça, é um remédio pra gripe, é um remédio pra isso, pra aquilo. O cara conseguiu montar uma estrutura por trás que o cara hoje compra a Cimed, que é do Adib, que viu ele fazendo isso, aquilo, com o Toguro, com isso. Então, muito foda, né, cara, muito É, foda. muito. E eu quero passar isso aí pro pessoal, né, a visão de tipo, cara, bota a cara na internet, velho. Bota a cara na internet. Ih, vai sair vários .com depois É, dessa palestra. é isso aí, velho. É isso aí. Boa. Boa. E esse ano, mais metas pra esse ano aí? Cara, eu tinha uma meta que eu superei a meta aí, superei não. Com a projeção de crescimento esse ano, você colocou quanto pra crescer esse ano? A gente, por incrível que pareça, do ano passado pra esse, a gente projetou crescer 82%, cara. Do ano passado pra esse? Do ano passado pra esse. De 2023 pra 2024, a gente cresceu 100 e A gente tá falando só de marketplace, só de marketplace. só de e-commerce, Só de tá. marketplace. Empresa, depois eu te falo o número geral. Tá. Cara, mais que duplicou em mês. Você desde 2021 você vem dobrando. 2021 para 2022 quase nada, vendeu ali a mesma coisa, crescendo, mas nada de estratégico. 2023 que foi um boom pra gente, e 2024 agora com o novo galpão, que a gente produtos novos, mentalidades novas também, entender que realmente eu sou um bom empresário, mas talvez não sou o melhor cara, eu nem sou bom às vezes no Ads, e eu preciso contratar alguém, uma empresa especializada para fazer minha consultoria de Ads, como eu preciso contratar uma empresa especializada em fazer meu WMS. A gente entendeu isso. Todo mundo acha que é custo, não é custo não, Rafa, é investimento. Não tem como crescer sem Investimento é investir, né, não tem como crescer sem investir. Custo é custo, então é legal, custo é custo. A Mamba não é custo, a Mamba é investimento. Todo custo é o que você põe e não vê resultado. Investimento é quando você investe para ter um resultado depois. Então, você fala, é caro. Cara, não é caro, é um investimento que você está fazendo. Então, estou muito satisfeito aí com a Mamba, o que vem fazendo para o nosso negócio aí. E 2020, do ano passado para esse ano, 2023 para 2024 para 2025, a gente cresceu 26%. E desse ano agora, a nossa projeção é crescer uns 46, 47%. Agora, eu tô 26. 26. Boa. 25 foi um crescimento assim, de 2024 para 2025 foi um crescimento muito forte também. A gente fala que ficou no 0 a 0, porque o investimento que a gente fez no galpão, então, cresceu, eu cresci, mas não foi custo, foi investimento. Investi Que agora tudo pelo que eu isso ganhei, tudo que eu ganhei, investi no galpão e agora a gente tá colhendo, né. até isso a gente é igual, porque, porra, a gente ano passado inteiro a gente gastou
6 milhões lá na obra do escritório de Santos, né, que inclusive tu tem que tá devendo uma visita Cara, precisamos marcar de e lá. lá, e tipo, e ano retrasado a gente montou aqui esse prédio aqui em São Paulo. É maravilhoso. Porque não tem como, né, você precisa investir pra crescer, porque ou você fala: "Cara, não, parei aqui, não Ou tem", tá ótimo, ó, tô ganhando isso por mês, tá ótimo. porque eu não tem como, a gente precisa de espaço pra gente colocar mais pessoas, porque o nosso serviço é pessoas, né. Não, e Rafa, você até eu falo, né, eu brinco que até os ditados populares mudaram, né, aquele ditado de: "Ah, time que tá ganhando não mexe". Mexe sim, cara, E muito. porque o time que tá perdendo vai mexer, vai virar o jogo, vai ganhar de você. Então a gente entendeu isso, cara. Tem que estar em constante movimento, fazendo coisas novas, abrindo novas células na empresa. Cara, o meu Instagram é uma besteirinha, mas o que tá gerando de negócio pra gente, cara, coisa assim que não dá pra acreditar que a internet proporcionou isso. Então: "Ah, tô com medo de aparecer, tenho vergonha de aparecer". Você gosta de estar aqui? Eu não é a coisa que mais gosto do mundo, eu gosto de estar lá no meu lazer com a minha família, mas estamos aqui porque é necessário, cara. É gostoso, é um papo agradável, mas é necessário. Então, tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Cara, mas eu acho que, por exemplo, assim, o que eu mais odeio na vida é subir num palco e palestrar. Não gosto, eu sou o cara dos bastidores, gosto de estar ali no dia a dia da operação. Mas eu vi uma cara, mas se você pega a profissão dos sonhos de todo brasileiro, qual que é? Jogador de futebol, né. Futebol. Se você pega até o próprio jogador de futebol, se você olha, analisa assim, dá um zoom no dia a dia dele, 80% do tempo, ele tá fazendo coisas que ele não gosta, né. É ir pra Exatamente. fisioterapia, é fazer concentração longe da família, é pegar avião pra ir pra não sei aonde Deixar de viajar. beber, deixar de comer, Só 20% do tempo dele que ele tá jogando bola ali, que ele tá realmente se divertindo no campo, né. Então por que que a gente é diferente, né? por que eu tenho que fazer só o que eu É gosto? positivo, só tem que fazer o que eu gosto, né. Então é um pouco disso, de tudo isso que a gente tá falando. Considerações finais. Queria saber de o que que você dá de dica hoje pra um cara que tá do zero. Eu sei que você já falou bastante, assim, de tratar o negócio do Mercado Livre, da venda online, como se fosse um negócio, profissionalizar. Mas hoje, se você estivesse começando do zero hoje, né, você não tem mais nada, você tem todo o seu conhecimento, mas você não tem mais nada de tudo que você construiu até agora. Como você começaria do zero? Eu acho que eu começaria do zero, como eu falei, de forma mais organizada, mas também não fique pensando que você tem que chegar no mundo perfeito para começar. Falo que muitas vezes o feito é melhor que o perfeito, mas entenda que assim, cresça, organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. Porque quanto maior você cresce, se você não está organizado, uma hora é bola de neve. Então, eu falo para as pessoas, A bandeira do Brasil tá errada, né, tem que ser ao contrário, né, progresso e ordem, progresso e ordem. exatamente, cara, exatamente. E é o que eu falei pra acho que o ponto principal, tem um grupo lá no Instagram de networking, tudo, e tem cara de A a Z, tem cara que tá começando, tem cara que nem começou e tem cara que já fatura 5, 6 milhões por mês. Os caras que estão começando é assim: "Galera, eu trabalho aqui, quero fazer uma segunda renda". Cara, é muita gente já nessa pegada, tipo, cara, esquece. Ou você se abdica de uma coisa e faz bem feito outra, ou você não vai sair da Mas qual que você primeira. acha que é o momento desse cara fazer essa transição? Eu acho que Porque assim, eu entendo que existe também um ponto assim, cara, tem um negócio certo aqui hoje. certo, legal. Por exemplo, até ontem a gente fechou com um cara ontem, que ele era gerente de operações do Burger King. Ele toma conta de 17 lojas, se eu não me engano. O cara, sem tempo, ele conseguiu pegar Gold no Mercado Livre, Então, sem se dedicar tempo. Só que ele fica naquilo assim, né, tipo, os cara, quando é o momento, entendeu? Quando você acha que é esse momento dele fazer essa é transição? o que você falou, não trocar o certo pelo duvidoso, né. Mas, Rafa, tudo que eu conheço, não de e-commerce, de tudo na vida, cara, de empreendedorismo, só dá certo quem realmente, cara, acredita no negócio, arrisca, porque fala: "Ah, vou precisar de um dinheiro agora". Eh, você tem, não é vontade que eu ia falar, coragem de chegar no banco lá: "Ó, quero 50 mil emprestado", e saber que você tem 58 para pagar? Então, assim, se eu fosse começar do zero hoje, eu acho que eu começaria organizado, começaria de uma forma bacana, eu contrataria pessoas, quando eu falo pessoas, pode ser uma, pode ser 2, para me ajudar a crescer, e contrataria muitas empresas que me ajudassem a alavancar o negócio. Não é porque eu tô aqui não, cara, mas a Mamba é uma empresa que vai ajudar você a alavancar o negócio. Vai pôr uma gasolina, como você sempre falou da gasolina, é uma gasolina para o seu negócio andar. Mas tem que ser muito de você também. Eu vou encarar o meu negócio como meu negócio mesmo. Isso aqui é um negócio. Se eu faço uma venda por dia, 2 vendas por dia,
Não importa, meu amigo, você tem uma empresa na mão. É isso que você tem que ter. É a seriedade do negócio. É organizar o negócio para falar assim: eu quero minha empresa. Não é pensar no hoje, é pensar daqui 2 anos, 3 anos, como que você vai estar. Porque é muito difícil mesmo que você falou. O cara cuidava de uma rede, de não sei do quê, ou o cara. Cara, se capitaliza, começa com 3.000, com 5.000 ali, se capitaliza um pouquinho e, cara, joga joga fogo no barco, pula na água e já era, cara. Não tem muito que pensar não, cara, mas acho que esse é o conselho que eu daria pra todo mundo. Eu gostei. Você falou, acho que você bateu bastante nessa tecla de questão de organização, né? Depois você falou bastante de pessoas, que eu acho que cara, se você tem processos bem definidos e as pessoas certas nos lugares certos, só em a gente vai crescer, não tem como, né. Ô Rafa, eu vou casar agora, como eu falei, eu fico 20 dias fora. Você imagina se eu não tenho minha equipe, cara, eu falo, sou apaixonado pela minha equipe. Como que eu vou ficar 20 dias com um fuso horário diferente, vou para o Japão, fuso horário diferente, cara, se minha equipe não é capacitada pra rodar sozinho. Não, tudo é diferente, é o oposto, né. Cara, Tu você não foi, 10 horas da noite lá, aqui é 10 horas da manhã. é, Aqui lá é 10 horas da manhã, é 10 horas da ter noite. 2, 3 horas de ponto de contato no máximo. Se eu não tivesse equipe capacitada, que eu confie também, e dar carta branca pra essa equipe fazer também as coisas. Eu falo que eu prefiro fazer errado do que fazer, cara. Aquele ditado lá, eu prefiro prefiro segurar um louco do que empurrar um tolo. Imagina minha equipe tudo dependendo de mim. Não consigo viajar, não consigo curtir, minha empresa não roda. O dia que o Rafael não estiver mais aqui, a empresa fecha. Então, cara, contrate pessoas boas, evolua as pessoas que estão dentro da sua empresa. Olhou para um cara, o cara é muito bom com pessoas, cara, ele é seu próximo coordenador. Não tá no momento de ter um coordenador ainda, ele é o cara das pessoas. O cara que é muito bom, é malandro, vende refrigerante no almoço ali pra galera. Cara, esse cara pode ser seu comprador, que vai negociar com o fornecedor. Então, olhar pra dentro da empresa, olhar pros pratos da casa mesmo. É isso. E com isso, a gente vai encerrar aqui o terceiro episódio do The Extra Mile. O programa que a gente traz aqui empreendedores reais que tiveram sucesso e estão à frente hoje de grandes negócios para compartilhar com você a história. Eu tive a honra aqui de passar 1 hora mais ou menos, acho que passou até um pouquinho de 1 hora, com o meu xará e com o Rafael, nesse dia aqui, nesse episódio. Lembra que se você gostou de curtir, compartilhar e seguir esse canal novo da Mamba. E é isso, eu vejo vocês no próximo. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto, meu irmão. Rafa, valeu, obrigado a todo o time da Mamba aí. Foi um prazerzão.